conversa com o Francisco Fernandes Ferreira. Ele é responsável pela plataforma de denúncia de empregadores sem vergonha, que se chama isso mesmo, Ganhem Vergonha. Vamos saudar então o segundo convidado desta noite no nosso programa, Francisco Fernandes Ferreira. Francisco, boa noite. Muito boa noite. Eu começaria por te pedir, se possível, que fizesses uma autoapresentação. Não te conhecemos. Quem é o Francisco Fernandes Ferreira? E daqui a bocadinho já vamos à plataforma. Pois, eu trabalho na área da comunicação e do jornalismo, mais na comunicação ligada à web, e pronto, profissionalmente é isso que eu estou a fazer agora. Já estive noutras áreas, já estive no ensino, já estive no audiovisual, no cinema. O que me trouxe aqui até esta conversa foi um trabalho na área da comunicação digital, que é o que estou a fazer neste momento. E sou do Norte, como se pode ver pelo meu sotaque. Do Norte onde, já agora? Sou de Santo Tirso. Muito bem. Não somos muito longe então, não é? Não, estamos perto. Somos quase vizinhos, não é? Francisco, e como é que surgiu, digamos, esta ideia, Ganhem Vergonha? Pois, este projeto surgiu já em 2013 e nunca, em momento algum, na sua criação, pensou que ia atingir esta dimensão, né? Nunca eu pensei há 5 anos que um dia estaria a falar para a rádio via Skype pronto, foi um projeto criado sem grandes expectativas. Eu estava desempregado em 2013, depois fiquei desempregado depois de já ter trabalhado 7 ou 8 anos, e foi no pico da crise e comecei-me a perceber que havia muitas ofertas de trabalho que não respeitavam a lei. Trabalho não remunerado, falsos recibos verdes, salários abaixo do mínimo exigido por lei. Pronto, e isso fui-me deparando eu com propostas que me faziam, ofertas de trabalho que encontrava, e ao meu redor tinha muitos colegas mais ou menos da mesma idade, na casa dos 20 e dos 30, a passar pelas mesmas situações. E um dia, assim, um misto de aborrecimento e de indignação, decidi compilar num blog 2 ou 3 situações que conhecia, mas sem grande expectativa. Depois isto foi um bocado de bola de neve e foi crescendo, e só não cresceu mais porque não deu. Então tens-te dedicado um pouco, digamos, à partilha de notícias, de informação, e eu creio também que de algumas pessoas que têm vindo, digamos, a fazer chamemos-lhe denúncias de situações de autêntica precariedade e mesmo de exploração, por parte de algumas empresas. Queres dar alguns exemplos daqueles que te ficaram assim um pouco mais, digamos, na memória? Pois, é que neste momento já pois, suponho que sim, não é? São centenas e centenas de casos anunciados. Os casos mais comuns são os casos dos estágios não remunerados, que é um flagelo, não só deste país, já noutros países passa-se igual, mas estágios de recém-licenciados, é isso? Sim, e não só, normalmente as empresas que promovem estágios não remunerados, eles um bocado indiferente qual é a situação do futuro estagiário. O que eles querem é que não se pague, o que eles não querem é pagar. Lembro-me, houve um caso de uma empresa ligada ao ambiente, à sustentabilidade, que operava também no meio online, que queria um engenheiro para um estágio de 10 meses não remunerado. E esse caso, recordo particularmente esse caso, porque depois da denúncia vieram muitos insultos e ameaças da empresa, e até chegou mesmo a tentar levar o caso a tribunal, mas não deu em nada. O caso, digo, a publicação. Mas há casos de empresas com um volume muito grande de pessoas a trabalhar sem receber, empresas grandes,
Isto acontece em pequenas empresas, mas também acontece em empresas grandes, que situações de falsos recibos verdes são muito comuns. Por exemplo, anunciei na plataforma e também no livro que surgiu depois, o Museu de Serralves, por exemplo, a linha Saúde 24, há empresas para todos os formatos. Mas a linha Saúde 24 é algo que pertence, digamos, ou está ligado ao Estado, não é? Sim, o Estado também é um dos grandes promotores do tipo de precariedade que é falado nesta plataforma. Por acaso da linha Saúde 24 chegaram a ter trabalhador. Eu, por acaso, não sei como é que está a situação neste momento, mas chegaram a ter durante 7 ou 8 anos trabalhadores a recibos verdes que trabalhavam todos os dias na empresa, enfermeiros, todos os dias a atender telefonemas, todos os dias a telefonar para o Estado, mas eram subcontratados a recibos verdes. E depois o Estado, e depois foram condenados. A empresa que fazia a gestão foi condenada e tinha que os integrar. E sei, a última vez que estive a acompanhar o caso, ainda não tinham sido integrados, mesmo depois da sentença, mas agora já perdi o rastro desse caso. Uhum. Outra das situações que suscita sempre alguma, que tem vindo, e parece que tem vindo a ser uma prática agora cada vez mais usual, não é? É o voluntariado, que é uma palavra muito bonita, muito nobre, mas que, no entanto, também, digamos, não é assim tão nobre por parte de quem promove, digamos, ou tenta aliciar gente para voluntariado. Qual é a experiência, digamos, do ganho em vergonha sobre tudo isto? Que nos podes dizer? O voluntariado, ou o falso voluntariado, como é chamado na plataforma, é um fenómeno que afeta sobretudo áreas ligadas à produção de eventos. Estou a falar de eventos culturais, eventos de entretenimento, por exemplo, festivais de música, festivais de cinema, feiras do livro, eventos que têm associado a uma espécie de, como é que eu lhe dizer, uma espécie de glamour, não é? São eventos muito atrativos para uma comunidade jovem. Por exemplo, o Eurofestival, o Festival da Canção, não é? Em que as pessoas pensam que vão aparecer na televisão, não é? Sim, mas só fazer parte deste, como são meios assim um bocado ligados ao estrelato e como são meios de difícil acesso muitas vezes. O mundo da sétima arte, vá lá. Sim, as pessoas querem, é muito atrativo para estes jovens querem fazer parte destes meios, e então aceitam trabalhar de borla, eu penso que não há praticamente nenhum evento, nenhum festival de média, grande dimensão em Portugal que não recorra a voluntários. Estes festivais, por exemplo, Nós Alive e por aí fora também? Todos têm, a maior parte deles têm voluntários. Há inclusivamente associações ou entidades que se dizem associações sem fins lucrativos. Eu ainda não consegui perceber se têm fins lucrativos ou não, ainda a tentar perceber. Eu acredito que devem ter, mas ainda não tenho provas disso. Mas que há entidades que fazem a gestão destes voluntários, que os recrutam, que fazem a sua gestão depois na altura dos eventos, e que fazem a mediação com as empresas organizadoras. Com as empresas organizadoras, eu não sei quem é que faz o primeiro contacto, se é estas tais entidades que eu estou a falar, mas são entidades que têm, se formos acompanhar as suas páginas online, vê-se que têm eventos contínuos. Mas o próprio Estado também faz isto. A Feira do Livro de Lisboa, por exemplo, tem sempre voluntários. Este ano foi curioso, pela primeira vez houve a jornalista do Público e escritora Alexandra Lucas Coelho, fez uma publicação, não sei se foi no Facebook, sei que foi online, a criticar e a apelar a outros escritores que se juntassem num protesto contra o recurso a estes voluntários, porque na prática, sendo jovens ou não, são pessoas são trabalhadores que estão a ocupar postos de trabalho sem os quais o evento não se pode realizar. E o próprio o Estado não só usa estes voluntários em eventos que produz, como neste caso o exemplo da Feira do Livro de Lisboa, mas associa-se a alguns destes eventos pelo Instituto Português da Juventude, inclusive dá certificados. Eu lembro que no Rock in Rio o ex-secretário de Estado Emílio Guerreiro dava certificados aos voluntários do Rock in Rio, porque dizia que eles se predispunham a fazer mais do que os outros. Foi mesmo assim a declaração.
que se predispunham a fazer mais? A fazer mais do que os outros. Eu não sei quem são os outros, deve ser todos os outros que não estão dispostos a trabalhar de borla, ou que não podem, porque este fenómeno do voluntariado também é curioso, porque na minha opinião, promove a elitização destes setores, porque uma pessoa, um jovem que vive do seu trabalho, não pode estar a deslocar-se, muitas vezes, que são gente fora de Lisboa, fora do Porto, fora das grandes cidades, não pode estar a deslocar-se durante 4 ou 5 dias para ir trabalhar de borla para outro evento, ou porque já está a trabalhar, ou porque poder pode, porque ele vai lá ter, não é? Sim, mas eu penso que isto é um fenómeno que segmenta um pouco a população jovem e que atrai mais jovens de classe média e classe média alta, porque das classes baixas não podem estar a... Mas isto dá currículo, por exemplo, ou alguma coisa, digamos? Pois esse é o grande argumento, é que dá currículo, só que isso é um argumento falacioso, na minha opinião, porque se estes jovens todos forem pagos por esse trabalho que estão a fazer, continua a ser uma experiência que dá currículo, certo? Dá sempre currículo. Mas voluntariado, pagamento não depende disso. Mas voluntariado isso não é pago, não é? Claro, uma coisa é o voluntariado que está tipificado, há uma lei do voluntariado. Ou o falso voluntariado, como mencionaste há bocadinho, não é? Não, o voluntariado que toda a gente, já antigo, e que se calhar, o nobre, como falavas há pouco, está previsto na lei e exige-se que nunca seja substituído um posto de trabalho, e está associado a causas solidárias ou a causas civis. Eu sou completamente a favor do voluntariado, não sei, num caso caso de catástrofe, ou para ajudar os mais necessitados, seja qual for a área. Agora, voluntariado para eventos cujo único fim é o lucro, parece-me uma clara substituição de postos de trabalho. Há uma partilha no Facebook, digamos, da plataforma, inclusivamente o Estoril Open, não é? Um desporto de elites, não é? Sim. Onde toda a gente, e também há aqui, digamos, os tais voluntários, os falsos voluntários, ou falso voluntariado. Sim, esse caso do Estoril Open foi muito caricato, porque o próprio diretor fez um discurso final muito emotivo no final do torneio, e ele próprio admitia, queria agradecer às pessoas, estava a agradecer a todo o staff que tinha produzido o evento, e a certa altura incluía, e os voluntários que estão aqui a trabalhar de borla. Ou seja, essa assunção de que as pessoas vão trabalhar de borla é tão descarada. Às vezes na plataforma costumo dar um exemplo imaginemos que passávamos que este fenómeno era usado noutros setores da economia, por exemplo na indústria. Como é que vamos se alguém aceitaria que, por exemplo, numa fábrica de calçado, os operários fossem pagos e depois os distribuidores não fossem, só porque são jovens os distribuidores? Ou então na hotelaria, os cozinheiros seriam pagos e as pessoas que estão a servir às mesas não seriam porque eram jovens. São ideias sem qualquer cabimento noutros setores, e como se assume que a arte, a cultura e o entretenimento são setores que tocam um bocado a todos, e que nós, qualquer um, que às vezes gostaríamos de participar mesmo sem remuneração, usa-se muito essa ideia mas no final eu penso que é só uma substituição de trabalhadores por outros não remunerados. Vamos então avançar para a conversa de novo, estabelecer esse contacto via Skype com o Francisco Fernandes Ferreira. Francisco, mais uma vez, boa noite. Temos estado já aqui no intervalo a conversar um pouco. Falavas-me de um livro que, aliás, que publicaste sobre, enfim, uma espécie de compilação destes trabalhos, destas denúncias que se calhar já foram mais, agora nem por isso, mas já lá vamos. Gostava que me falasse então neste livro. Este livro chama-se Trabalho Igual, Salário Diferente, foi lançado há cerca de um ano, foi em setembro do ano passado.
porque o projeto, a plataforma já tinha 2 anos de funcionamento, já tinha recebido 2.000 denúncias e apresentado 200 casos, arredondadamente. Então já havia vários tipos de abuso, assim, padrões que tínhamos encontrado. Denúncias, casos, que diferença é essa? Sim, por exemplo, tínhamos casos de falsos recibos verdes, casos de formação qualificada paga com salários muito baixos, falso voluntariado, já falámos, vários tipos de estágios, falta de pagamento de trabalhadores independentes, ou seja, uma série de padrões que já estavam identificados no tipo de denúncias. Então decidi compilar isto num livro, assim, um projeto de crowdfunding, de angariação de verbas para publicar o livro. Os leitores da plataforma, os seguidores online, decidiram patrocinar, então o livro saiu e depois eu faço uma compilação e uma construção mais do ponto de vista jornalístico, informativo, e depois pedi a cerca de 16, penso que são 16 personalidades ligadas às áreas de que se fala aqui. Estou a falar de deputados, advogados, historiadores, jornalistas, que escrevessem um texto para o livro, em jeito de crónica, no final de cada capítulo. E tenho tem também um inspetor da ACT, um ex-ministro, que é Santana Castilho, professores universitários, pronto, que acrescentam aqui uma visão mais especializada destes casos, porque os casos que falam na plataforma e também de que fala no livro é um tipo de precariedade recente, que afeta sobretudo gente que nasceu nos anos 80, nos anos 90, sobretudo gente com formação superior, que vem mais das classes médias, pessoas que têm muito pouca, e também que estão ligadas a profissões novas que não existiam há 20 anos, se calhar. Estou a falar de profissões ligadas à internet, ligadas ao audiovisual. São profissões que não têm representação sindical, não estão abrangidos por contratação coletiva, e estamos a falar de uma comunidade muito grande já de pessoas, de trabalhadores, que estão dispersos, que têm muito pouca organização e muito pouca consciência das lutas laborais e dos próprios direitos. É assustador o nível de falta de conhecimento sobre a lei, sobre os direitos que se vê no trabalho hoje em dia. Francisco, no entanto, também tu sugeriste, se houver ouvintes interessados no livro, que podem, portanto, também pedi-lo, não é? Através do sim, se visitarem a plataforma no www.ganhavergonha.pt ou no Facebook, tem lá indicação, podem encomendar por e-mail o livro, ou também está em algumas livrarias. Encontram no site a lista penso que 7 cidades: Porto, Lisboa, Braga, mais algumas, Évora, já não me lembro agora bem. Mas estávamos a falar há bocado, ligarem, se houver ouvintes a ligar, eu posso oferecer livros ok, muito bem. Os ouvintes que telefonarem para o programa recebem um livro Trabalho Igual, Salário Diferente, portanto, trabalho do Francisco Fernandes Ferreira, o nosso convidado desta noite no programa. Francisco, o que é que dirias, enfim, tem vindo a ser, quer dizer, quase até há aquela música, né, no grupo, já não me lembro nomes, que se chama Que Parvo Eu Fui, não é? O de Olinda. Acho que é de Olinda, é isso. Eu ia dizer Amália, mas é de Olinda. Por estive calado. Que parece que, ao mesmo tempo, ir para a universidade nos dias de hoje já começa a ser assim algo muito mais complicado do que somente gastar dinheiro, não é? É preciso, enfim, saber escolher, mesmo sabendo escolher. Não andamos aqui a formar gente a mais, o Estado não há demasiadas, quer dizer, porque as pessoas têm que depois emigrar, não é? Quer dizer, ou pelo menos depois parece que uma grande parte das pessoas não encontra emprego, ou os que encontram, digamos, são precários, não é? Que dirias, nesta experiência que tens tido nesta área,
que conselhos dirias, por exemplo, a jovens que este ano estejam a pensar em ir para a universidade? Na escolha de curso, por exemplo? Pois, antes dos conselhos, deixo só a minha opinião rápida. Eu acho que não há pessoas a mais com formação, porque acho que a formação, se toda a gente for licenciada, mas depois não tiver a exercer diretamente na área de estudo, também não há, penso que o país não tem a perder com isso. Não, mas quer dizer... Acha que... Não, o saber não ocupa espaço, claro, mas não claro, sei claro. O que eu quis dizer... que a universidade se converteu também numa fábrica de emprego, supostamente. Num negócio. Sim, mas mesmo do ponto de vista de quem estuda, acho que devíamos recuperar a ideia das pessoas também estudarem por ter mais conhecimento, não só... em busca de um trabalho, porque o conhecimento por si só é uma mais-valia, não necessariamente, claro. Ou seja, uma pessoa pode ir para a faculdade, fazer um curso e não ter saída depois profissional nesse curso, mas não ter sido nada perdido. Por exemplo, havia um economista famoso aí da praça pública que no tempo da crise dizia que se devia acabar com os cursos históricos, os cursos de filosofia, cursos mais ligados às humanísticas. Para mim é um absurdo completo, porque é assumir que as universidades só estão a trabalhar para o mercado profissional, mas não pode. Acho que é preciso também combater um bocado essa ideia. Mas é a ideia que a maioria dos portugueses, e não só, de toda a gente, é de tirar um curso universitário para ganhar dinheiro. Bom dinheiro, de preferência, mais acima da média, ou acima do mínimo, pelo menos, não é? Sim. Também é verdade que ainda hoje, apesar da precariedade ter chegado com força à população com formação superior, que quem tem um curso superior ainda ganha muito mais em média do que quem não tem. E também há um dado falso que sai muito na comunicação social e na opinião generalizada, opinião pública, que é aquela história da fuga de cérebros, como se... Sim. Mas a população que imigra continua a ser a uma larga distância, continua a ser a população com baixos estudos. Claro que há muitos enfermeiros no Reino Unido e arquitetos espalhados pelo mundo todo, engenheiros em Angola. Isso é verdade, eu conheço imensos casos e eu próprio já estive em situações do género, mas continua, eu penso, agora não tenho o número de cabeça com rigor, mas penso que não chegará aos 20% a população com formação superior entre os portugueses que imigram, porque continua-se a emigrar muito para as obras na Alemanha, para a construção civil na Alemanha, para os hotéis da Suíça, para os restaurantes de Inglaterra. Continua a ser essa gente mais afetada pela imigração. Agora, peço desculpa por estar a divagar. Não, tudo bem. Quanto ao conselho, o que eu digo, o que eu posso dizer é... Não sei, eu posso dizer que as pessoas não ficam... Acho que não se deve ficar à espera que no final do curso haja um emprego. Que o reitor entregue o canudo e uma oferta de emprego, porque não vai haver isso na maior parte dos casos. Depois também é perceber que se calhar também as pessoas podem ir trabalhando à medida que vão estudando, que não sei, que é tudo mais... E que depois há outra coisa que eu também acho que é importante contrariar, que é esta ideia de que toda a gente tem que procurar um trabalho. É importante, eu acho que é importante as pessoas sentirem-se realizadas no trabalho, mas que não depositarem toda a sua realização pessoal no trabalho. O que é que eu quero dizer com isto? Vende-se muito a ideia de que é preciso vestir a camisola da empresa e que é preciso fazer... há muito aquela gente que diz eu adoro o que faço. Claro que é ótimo isso. Toda a gente quer ter um trabalho que gosta de fazer, mas as pessoas também... esta ideia de que temos que buscar cegamente quase o nosso dom e a nossa área profissional de eleição leva a que as pessoas depois também aceitem trabalhar com condições muito baixas, desde que seja na sua área. Eu há dias estive numa conversa, num encontro de jovens que me convidaram para ir falar sobre estes temas e fiz uma pergunta lá. O que é que eles preferiam? Ter um trabalho na sua área de estudos a ganhar 600 euros ou um trabalho noutra área de estudos a ganhar 1000 euros? E a maior parte deles
optaram por essa dos 600 euros, pelos 600 euros na sua área de estudo. Depois havia também participantes muito mais velhos, já com filhos, e todos optavam pela outra, pela dos 1000 euros. Eu não quero dizer que há aqui um caminho certo e outro errado. O que eu quero dizer é que esta ideia que nos está a ser vendida já há bastante tempo, de que todos temos que nos realizar, temos que buscar a realização pessoal no trabalho cegamente, está a fazer com que aceitemos trabalhos mais precários. E isso também leva a que, por exemplo, em áreas, isto faz com que áreas como, por exemplo, o jornalismo, o audiovisual, a fotografia, o vídeo, a música, não sei, a ilustração, o design, sejam áreas que estão tão saturadas e aí sim eu concordo que o mercado não aguenta a quantidade de pessoas que se estão a formar, porque as pessoas veem são áreas com prestígio social, que dão um certo, estão associadas ao ócio, ou seja, são coisas que as pessoas já gostam de fazer fora do trabalho, e está a levar que muita gente está a saturar esses mercados, e depois as pessoas, quase todos os fotógrafos que eu conheço têm que trabalhar de borla para mostrar o seu trabalho, ou têm que sujeitar-se a condições, quase ninguém tem contratos de trabalho. Isso são os velhos ensinamentos do célebre economista Adam Smith, não é? Quer dizer, quando a oferta é maior que a procura, digamos, tudo tende a ser mal pago. Claro. Um produto do mercado, um emprego, um trabalho, qualquer que seja, se temos... Daí a pergunta que eu estava a fazer inicialmente. Não estamos a formar gente a mais, é nesse sentido, no sentido do mercado, não absorver, digamos, digamos, as pessoas também tiram o curso, mas com a expectativa, digamos, de recuperar um pouco o investimento feito, vá lá, porque não deixa de ser um investimento que muitas vezes os pais, sabe-se lá como é que o conseguem pagar. Claro, eu também fugi na resposta, porque eu não sei, eu concordo em parte com essa ideia, mas eu não sei de que forma é que isso pode contrariar, porque penso que não se pode... eu sou um defensor de que todos devemos poder estudar o que queremos. Aliás, eu defendo que as universidades não devia haver números clausos, nem o acesso a uma universidade devia ser livre para todos. Se eu quisesse estudar medicina, podia estudar medicina, e que a triagem devia ser feita depois internamente. Ou seja, se eu não... os melhores é que seriam selecionados, mas dentro. Ou seja, eu não acho que todos devíamos ter a oportunidade de estudar o que quiséssemos, e depois a triagem seria feita aí dentro. E falo nisto em relação ao número de vagas, porque depois eu perco-me, porque este é um tema que é tão vasto. É complexo, e eu acho que o problema todo começa muito antes, que é o problema do ensino superior e da falta de absorção do mercado começa logo no secundário, porque acho que em Portugal temos um problema gravíssimo que todos conhecemos e que todos fingimos que não existe, que é como é que eu ia dizer? A batota que existe no ensino secundário, que quem tem dinheiro mete um filho num colégio... Claro. Mas já vamos de tentar depois prosseguir essa questão. Eu queria termos uma chamada telefónica. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Ora, diga. Ora bem, de explorar trabalho, eu também já fui, porque, por exemplo, o patrão dizia que eu trabalhava tanto como as outras e ganhava menos. Uhum. E eu, uma altura, cheguei a dizer, a senhora diz que eu trabalho tanto como as outras e ganho menos, pois ele que sempre me deu o aumento. E de estudarem, acho que muitos dizem que são de universidade, que há cursos e para... Escusava de ir para a universidade com curso, arranjo emprego, como o meu filho
tirou um curso e está a trabalhar, não precisou de ir para a universidade. Tirou um curso de eletrónico, está a trabalhar numa fábrica. Tirou um curso sem ser na universidade? Computador. Mas não foi na universidade, não é? Isso não, tirou na secundária. E conseguiu arranjar emprego? Conseguiu. Ou seja, tirou um curso profissional, é isso? É, sim. Acho que nem a gente precisa de ir para a universidade. Sim, senhor. Muito bem, muito obrigado pela sua chamada telefónica. Francisco, não sei se queres comentar esta chamada. Eu acho que esta senhora deu um excelente exemplo, que é um fenómeno muito frequente, que é pessoas que ocupam o mesmo posto de trabalho e recebem remunerações diferentes, e só há uma solução perante isto. Quem for afetado tem que fazer frente, tem que confrontar o patrão. Foi o que esta senhora fez e foi bem sucedida. Aliás, porque o próprio título do livro, Trabalho Igual, Salário Diferente, vem de um princípio que está na Constituição Portuguesa, que é: a trabalho igual deve corresponder salário igual. Ou seja, se na mesma empresa duas pessoas fazem a mesma coisa, nas mesmas condições de antiguidade e de responsabilidade, tem que ser pagas da mesma maneira. Claro. Francisco, temos outra chamada aqui. Boa noite. Boa noite, Sr. António. Viva! Olá, e também boa noite para o convidado. Francisco? Para o Sr. Francisco, exatamente. É assim, as pessoas ditas, depois já explico porque é que eu estou a falar assim, mas as pessoas ditas normais, que não têm deficiências, normalmente arranjam um emprego mais rápido, não é? Eu sou portador de deficiência visual e aqui há uns anos, eu não sou assim muito velho, ainda sou jovem, só tenho 32 anos, mas aqui há uns anos estive a estagiar numa câmara, que é melhor não referir aonde. Não é preciso. E eu estive lá a estagiar há 3 anos e o presidente da câmara prometeu-me que no final de 3 anos que me faria um contrato pela câmara para ficar nos quadros, e fui mandado embora. No final dos 3 anos fui mandado embora com a mão à frente e outra atrás, sem nada. Depois eu estive a falar consegui encontrar um senhor que fazia parte da direção da câmara, da presidência, e disse-lhe: olha, diga-me uma coisa, como é? Então prometeram que eu ia ficar aqui, se não ficasse aqui que me iam arranjar trabalho, que é para eu ser deficiente visual que não me arranjam nada? E ele disse: não se preocupe, que nós vamos lhe arranjar trabalho. Isto passou-se durante meio ano, nada. Eu cacei novamente o senhor e perguntei-lhe outra vez. E a minha coisa foi o que eu lhe disse: é que se eu fosse rico, se lhe desse um cabrito para você comer, você me colocava-me a trabalhar, não é? Ou se lhe desse uma notinha, você colocava-me a trabalhar. Olha, ele agora passa por mim na rua e vira-me a cara ao lado. Para vocês verem. É porque lhe serviu a carapuça, não é? Pois, exatamente. Agora, eu também estou da mesma opinião não muito bem da opinião da senhora que ligou, porque é assim, não só os cursos que se tiram fora da universidade consegue-se arranjar emprego, porque eu tenho um amigo que tirou direito, tirou um curso de direito de advogado, e o que ele está a exercer agora está a trabalhar nas obras, está a trabalhar a trolha, não conseguiu colocação pronto, para exercer, sim. Exercer, exatamente. Sim. É assim, tirou o curso de advogado, concluiu o curso? Sim, senhor, todo. E está a trabalhar nas obras? E está a trabalhar nas obras. Cá em Portugal ou no estrangeiro? Ele estava em Portugal, agora não sei, não tenho visto, é porque se calhar foi para o estrangeiro, não sei, ele tem família no estrangeiro, é porque iria. Agora não sei. Mas eu também tenho formação, tenho um curso de informática e assim, também já tentei, mas também não consigo. E há muitos patrões que fecham a porta. Tipo, mas qual é a sua situação atual? A minha situação atual é assim: estou a tirar uma formação numa SERS, eu até posso dizer o nome da SERS, não há problema, a SERS IFAF. Estou a tirar uma formação de carpintaria, só que assim, nós estamos a fazer a formação de carpintaria, mas não iremos exercer a formação de carpintaria. Nós depois somos encaminhados pela SERS IFAF, pelo Centro de Emprego também, para outras áreas. Não iremos trabalhar na carpintaria. Há alguns que conseguem, outros não. Mas a deficiência visual que tem, consegue, digamos, é parcial? É sim, a minha deficiência visual, eu não sei se já ouviu, e não sei se o Sr. Francisco também já ouviu, é retinite pigmentar.
É uma doença congénita, leva à cegueira, mas para já estagnou, parou, mas não dá para trabalhar como carpinteiro, não dá porque é desaconselhável. Pois. Mas posso, como eu também tenho formação de telefonista recepcionista, posso fazer isso, posso trabalhar em computadores, também tenho esse curso, porque também tenho o curso de trabalhar com, não sei se já ouviu, com o JAWS, que é um programa de voz para o computador, e posso desenvolver outros empregos, só que há patrões que um gajo vai lá, diz que tem o problema que tem e fecham a porta, ou dizem que sim, e depois fecham-nos a porta. Mas acredita que se não fosse essa questão da deficiência que tem, não teria estes entraves? É assim, eu acho que não, porque eu já tentei várias vezes, quando há aquelas propostas, e eu recorro a essas propostas e assim, só que não posso conduzir, não é? Que a minha licença não dá para tirar a carta de condução. Claro. Mas tinha meios para me levar lá, e há patrões que sabem que nós não podemos mentir, se temos a deficiência, não podemos mentir, não podemos ocultar a deficiência que temos. Mas a nossa deficiência, quem tem retinite pigmentar não se nota, não é visível, é por dentro, né? Uhum. Por isso mesmo, é assim, ainda bem que há pessoas como o Sr. Francisco para defender pessoas que muitas vezes estão a ser, como é que se diz, falta-me a palavra agora, estão nos empregos a ser explorados. Exatamente, calcados dentro da empresa até. Uhum. E ainda bem que existem pessoas assim como o Sr. Francisco, e havia de haver mais pessoas assim. Parabéns para ele, que nunca desista, e força nisso. Obrigado. E digo-lhe uma coisa, muito ouvi trabalhar para vocês os dois, e grande abraço. Não sei se está interessado no livro que falámos aqui, pode recebê-lo grátis que o Francisco oferece. Sim, olha, tem que dizer o nome completo então. Então é José Carvalho Silva. José Carvalho. Sim, senhor José. Muito Obrito obrigado por ter telefonado mais uma vez, não é? Não sei, entretanto, se pode esperar ao Francisco. Neste tipo de situações, que comentário é que te apraz fazer já agora? Uma pessoa que tem uma deficiência... Falamos aqui de vários casos. Eu não querendo pôr a rádio em problemas, acho que neste tipo de casos não devemos ter vergonha de dizer qual era, por exemplo, falou-se aqui de uma câmara, se foi tudo verdade o que disse, não devia ter problema em dizer qual é a câmara. Porque estas, por exemplo, nas autarquias sabemos bem, também é mais outro problema que todos sabemos que existe, mas todos fingimos que não existe, esta endogamia, não é? Que eu acredito que em todas as câmaras municipais do país, metade das pessoas que são contratadas são por chamada cunha, não é? Toda a gente sabe que funciona assim. Mas existe muita transparência no Estado Central, mas depois, a nível local, todos sabemos como é que isto funciona. Eu pessoalmente, Sr. Francisco não me conhece pessoalmente, mas eu detesto mentiras e digo-lhe que isso não pus em causa, atenção, não pôr em causa. Sim, mas é tudo verdade. Eu costumo dizer, eu perco a visão agora neste momento se estou a mentir, mas foi verdade. E estive lá 3 anos e depois prometeram-me que me colocavam no quadro, e olha, vim embora e com a mão à frente e estou atrás. Sim, é o mais comum. Há muitos casos em todo o país desse tipo de promessas não cumpridas. Eu não sei, quanto aos conselhos que eu posso dar, não sei, continuar a ter esperança, tentar conhecer mais gente, porque continuo a achar que os concursos e as ofertas de emprego permitem que muitas pessoas consigam um emprego, mas que ainda há redes de contacto que as pessoas vão fazendo e são capazes de ser a melhor forma de conseguir empregos, penso eu. Pela minha experiência, eu falo mais do meu ponto de vista pessoal, como eu já tive tantos empregos em áreas tão diferentes, e foi quase sempre porque ia conhecendo uma pessoa aqui, eu conhecia outra pessoa. Não porque me colocavam, como eu estava a falar há pouco, da cunha, não estou a falar disso, mas alguém me falava que havia uma oportunidade e eu conseguia, mas acho que essas redes de contacto são muito importantes. E esperança, não sei, tentar eu vejo que fala
tem fluência no discurso, fala bem, falou-me do caso de podia fazer trabalho de recepcionista ou parece-me perfeitamente capaz de fazer isso agora, mas eu sei que não me sinto capaz de dar mais conselhos. Não, é assim, eu desde que me conheço como pessoa, não sou pessoa de desistir. Se eu fosse pessoa de desistir, não aproveitava tudo o que me aparece, né? E então eu é assim, aparece-me uma barreira, se não passar por cima dela, nem que a deita abaixo, mas eu sei que tenho de passar por ela, por isso. Mas eu não desisto, não sou pessoa de desistir, nunca fui. Mas certamente vai aparecer alguma coisa em breve, já vai ver. Eu espero bem que sim. José, muito obrigado pela chamada. Tá, muito obrigado então. E depois, um dia desses, a gente tem que se encontrar em FAF, não é? Exatamente. Pois, sim senhor. Mas depois falamos disso, não, agora do programa não dá jeito. Ok, em relação ao livro, eu penso, Francisco, depois... Mas quem envia uma mensagem para o ganhavergonha@gmail.com, que envia uma mensagem que se identifica, depois envia. Francisco, José, está a perceber a ideia para relação ao livro? Tem que ir ao site Ganha Vergonha. Sim, tem que ir ao site Ganha Vergonha. No Google Ganha Vergonha, depois tem que enviar uma mensagem com o nome que é para receber o livro, está bem? Ok, mas é assim, mas não necessito mandar a morada também, ou não necessito? É melhor, não? Sim, Francisco, envie o seu nome e a sua morada, que eu envio o livro. Ok, está bem, Sr. Francisco. José, um abraço. Tá, muito obrigado. Sim, muito obrigado. Ora, o mesmo serve para a Rosa Maria, que nos ligou há instantes. Rosa Maria, se quiser o livro também, este livro do Francisco, trabalho igual, salário diferente, tem que também ir ao site, tem que pedir a alguém, não sei se utiliza a internet, ao site Ganha Vergonha, no Google, procurar Ganha Vergonha e depois tem que enviar uma mensagem com o nome e a morada e dizer, portanto, participar no programa. Francisco, tem aqui já também uma série de questões, aliás, na página do Facebook do programa, o nosso ouvinte José Corta-Fios. Boa noite, José, muito obrigado por estar connosco, como é hábito, aliás, não é? Um abraço, desde já. Algumas questões a fazer no programa. Portanto, estarão as futuras gerações preparadas para o trabalho? Após tantos anos de estudos, serão os jovens capazes de fazer um trabalho de um profissional ou não são mais do que aprendizes? Um bom profissional não demora muito a especializar-se. Porquê remunerar bem um aprendiz? Portanto, esta é uma série de perguntas que nos coloca o nosso ouvinte. Não sei por onde é que queres começar, Francisco? Talvez para o final, pergunta porquê remunerar bem um aprendiz? Eu defendo que toda a gente deve ser remunerada de forma digna. Obviamente que no início de uma carreira eu acho que toda a gente, ou praticamente toda a gente concorda com isto, que no início de carreira se deve... é natural que as pessoas recebam menos, seja qual for o setor. Agora, nós estamos num ponto que eu tenho dúvidas que se noutros tempos, enquanto sociedade, enquanto país tivemos, é que todas as pessoas, por exemplo, saem da faculdade ou de um curso profissional achar que têm que começar por trabalhar de borla para ter uma oportunidade. O que é, a meu ver, muito mau a todos os níveis. É mau para esse profissional porque começa logo, começa desmotivado, não lhe pode, com pouca responsabilidade, porque se também não recebe, também se calhar não se vai dedicar convenientemente, e depois tem um problema geral que é baixar o valor do salário em termos gerais, porque se há quem possa fazer o trabalho de borla, quem está imediatamente a seguir em termos de idade começa a ter a sua posição em risco. Há um sociólogo francês, o Bourdieu, que falava estudou estes fenómenos da crise, os novos fenómenos precários, trabalhadores precários, e ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, que é uma insegurança subjetiva que sente a maior parte dos trabalhadores dos dias de hoje, que é, mesmo quem já tem, por exemplo, ou já está no quadro, ou quem tem um contrato a termo, que tem em vista uma integração num quadro, ou seja, estamos a falar de quem não está na base da cadeia, quem tem algumas condições de trabalho. Mesmo essas pessoas
trabalham hoje em dia com insegurança, porque vêem tantos casos de precariedade laboral do seu redor e sentem que há quase um exército de gente disposta a trabalhar por menos do que essa pessoa ganha, que cria uma insegurança generalizada nos trabalhadores, que pensam que à mínima, ao primeiro erro, à primeira falha, que vão ser despedidos, ou ao primeiro confronto com o patrão, que vão ser despedidos. E isto, eu penso que isto é um fenómeno muito comum nas novas gerações. Eu não quero, obviamente, que a precariedade sempre existiu, e há setores da economia portuguesa e de outros países que são, por exemplo, em Portugal, o setor do calçado, ou o setor da construção civil, ou o têxtil, são precários há décadas. Isso agora, mas estamos a falar, isso eram trabalhos pouco qualificados. Agora, trabalhos supostamente qualificados, que exigem algumas qualificações. E, por exemplo, na plataforma já denunciei casos de pessoas com mestrado, que falam 2 ou 3 línguas estrangeiras, quem é oferecido um salário mínimo. E se uma pessoa com essas capacidades recebe o salário mínimo, quanto é que vai receber quem não as tem? Claro que isto depois... a pergunta do José também vai ao encontro de uma outra coisa que o António já tinha falado há bocado, que é óbvio que há muitos cursos, sejam académicos, sejam universitários ou não, que se calhar estão a vender uma formação que não é adequada e de baixa qualidade, porque a partir do momento em que a educação é um negócio, ou um grande negócio, corre-se o risco de haver má educação, não é? Se calhar mais grande negócio, não é? Pois, é um grande negócio. Eu tenho muita dificuldade em ver setores como a educação e a saúde e a justiça. Eu tenho muita dificuldade em ver esses setores como negócios, mas é o que, pelos vistos, a maioria das pessoas querem. Mas nos Estados Unidos até as cadeias são um negócio agora, não é? Sim, nos Estados Unidos é tudo negócio. Ainda não jogamos lá, não é? Ora bem, não sei se entretanto eu aproveitei essas respostas, não sei se entretanto, Francisco, se conseguiste responder a tudo do ouvinte José. Está aqui a pergunta também, se estou aqui agora a ler, após tantos anos de estudos, serão jovens capazes de fazer um trabalho de um profissional ou não são mais do que aprendiz? Mas qualquer pessoa, todas as pessoas são capazes de aprender qualquer ofício, penso eu. Precisam é de tempo, há umas mais, outras menos, mas eu costumo dizer que não há trabalhos, sejam necessários estudos ou não há trabalhos indignos. O que há é condições indignas de trabalho. Alguém dizia há uns anos que não há bons nem maus trabalhos. É trabalho bem feito e há trabalho mal feito. Sim, também. É. Mas o que eu estava a dizer das condições indignas também liga ao que falávamos na primeira parte, que é aquela ideia de que todos têm que se realizar muito pelo trabalho. Sei lá, se pensarmos num trabalho pouco qualificado, por exemplo, as limpezas ou caixa de supermercado, se calhar qualquer jovem que esteja no ensino secundário ou até antes, na primária, qualquer criança, qualquer adolescente, se lhe perguntarem, não vão dizer que o seu emprego de sonho é esse. Mas isto é tudo muito subjetivo, porque se perguntarem a um jovem ou a qualquer pessoa se gostava de trabalhar como profissional de limpeza e receber 3.000 euros ao fim do mês limpos, se calhar mudava, as opiniões iam mudar, e essa pessoa até poderia... O que eu quero dizer... volto a dizer que está muito associado o estatuto social, não é? Até o conhecimento e a inteligência está muito associados aos estudos, e bem, por um lado, mas que não, o emprego, ou seja, uma pessoa pode ter um bom emprego em termos financeiros e não ter estudos nenhuns, não é? E ser na mesma uma pessoa muito culta. Acho que o mercado e a competição do mercado baralhou tanto estes conceitos todos que achamos que valor. E por exemplo, por isso é que em Portugal, e não só em Portugal, se valoriza muito mais um empresário do que um trabalhador, por conta de outrem, se valoriza mais um trabalhador que seja empregado do que um desempregado, socialmente, digo.
E penso que, na minha opinião, as pessoas têm todas o mesmo valor social, não é? Há uns anos li uma espécie de um ditado, uma frase, não é? Piada de rico dá sempre para rir, não é? Seja, exatamente. Isto de encontro que estavas a dizer há bocadinho, valoriza-se mais o empresário do que o funcionário. E pronto, mas não há inocentes, quer dizer, somos todos responsáveis por esta cultura. Falavas há bocadinho, Francisco, na questão das notas no secundário, que começam logo, digamos, a enviesar um pouco este processo depois das pessoas a entrarem na universidade, a tirarem cursos, etc. Claro. Eu penso que estes problemas da precariedade e outros da desigualdade social que vivemos começam na escola. Não digo que as escolas estejam a ser... as escolas têm ótimos profissionais e maus e péssimos profissionais, como todos os outros setores, mas o sistema está montado de uma forma que para mim é completamente errada, porque o pobre que vai para a escola ou aproveita a 100% a oportunidade que a escola lhe dá, ou está condenado. Enquanto o rico, quer aproveite, quer não, vai ter sempre outras oportunidades, porque toda a gente sabe como é que funcionam os colégios e os externatos neste país, não é? Qualquer pessoa consegue qualquer jovem que vai para um colégio desses sobe a média de acesso à faculdade em 3 ou 4 pontos. Isto não é... Eu tenho 35 anos e quando eu andava no secundário era assim. Hoje em dia continua a ser assim. São problemas que têm décadas. Eu até se falo nisto aqui no livro, agora não me lembro, penso que era Gonçalo, não me lembro do apelido, mas era um investigador de uma universidade do Porto, fez um estudo sobre o acesso às faculdades em Portugal. E a conclusão do estudo é que um sorteio seria mais justo do que o sistema atual que nós temos para de acesso à faculdade. Ou seja, se sorteássemos as vagas pelo número de estudantes que existem, provavelmente íamos ter mais justo, ou seja, o mérito escolar ia estar mais respeitado. Porque hoje em dia quem tem dinheiro para pagar escolas em que preparam os alunos para os exames, que mesmo que sobem, e nem estou a falar de casos de fraude ou de casos de favorecimento, claro, estou a falar só de diferentes níveis de preparação. Na Finlândia é proibida a escola privada, aliás. Claro, há muitos fenómenos, há muitos casos. Não parecendo, mas é de uma elevação enorme, porque os pais chamemos-lhe ricos, não é, que têm melhores condições financeiras, eles têm uma preocupação em que a escola pública tenha de facto boas condições. E essa escola pública vai funcionar melhor porque as pessoas vão exigir mais e vai haver, e não se vai perder logo ali naquelas idades podemos dizer mesmo uma segregação em que uns estudam numa escola e outros estudam noutra, não é? E a condição financeira não é um empecilho para haver um convívio entre os mais ricos e os menos ricos ou os pobres, não é? Claro, que era um ótimo exemplo que se seguisse cá em Portugal, não só na escola, como também nos outros setores, não é? Sim, eu penso que sim. Não só para mim, são sistemas que garantem a igualdade de acesso. É evidente que garantem mais igualdade de acesso a toda a gente. Mas mesmo, por exemplo, mesmo para como é que eu ia dizer isto? Para o caráter de um país, para a personalidade, não é a personalidade, mas para a forma, os cidadãos que estamos a formar em escolas privadas, em que só entram ricos, esses são escolas que formam indivíduos com uma visão enviesada da realidade. Porque só lidam com um tipo de pessoas que tem este país, enquanto na escola pública eu penso que a formação, e nem estou a falar do dentro da sala de aula, estou a falar do que passa nos recreios, do que passa em tudo, é uma formação muito mais rica, porque as pessoas estão a entrar em contacto com gente de todo o tipo que há neste país, porque este país... O que acontece depois é que se calhar estas pessoas que estudam nessas escolas privadas, se calhar também depois, em termos profissionais, também seguem caminhos que não são acessíveis a todos. Por exemplo, aqui na plataforma e no livro falo de um caso do Ministério dos Negócios Estrangeiros português, que todos os anos promove
dezenas e dezenas de estágios curriculares nos organismos portugueses que estão espalhados pelo mundo, nas embaixadas, nas delegações, nos consulados, ou seja, abrem vagas, são dezenas, estou a falar de 80 vagas por ano, ou 100, um número assim. O Estado abre supostamente, se é um cargo, é um posto no Estado, todos deveriam ter acesso. E a verdade é essa, todos podem concorrer. Mas quais são as condições destes estágios? O Estado, o Ministério não financia em nada, não paga viagens, nem paga estadia, nem paga salário. As viagens pode ser que pague, mas não paga salário nenhum, nenhuma bolsa sequer. E estamos a falar de estágios que decorrem nas cidades em alguns casos, nas cidades mais caras do mundo. Em Nova Iorque, em Londres, em Luanda, em Tóquio. Ou seja, o próprio Estado isto é só um exemplo para encontro do que eu estava a falar das escolas, que é o próprio Estado a segregar a sua população, porque quem é que pode enviar o seu filho com 20 e poucos anos, ou quem é o cidadão português com 20 e poucos anos que pode ir trabalhar para Estocolmo ou para Nova Iorque sem ter uma almofada financeira por trás? Você não vai receber nada, ninguém pode. Eu penso que nem a classe média pode aspirar a isso. Só em teoria que é para todos, não é? Claro, só na teoria. Francisco, nós estamos a aproximar-nos do final do programa. O que é que gostarias, enfim, de rematar lá a conversa, uma vez que também fazes uma espécie de investigação e tens alguma experiência, digamos, enfim, digamos jornalismo, vai lá, uma nota de rodapé. Pois, eu penso que é importante voltarmos a pensar mais coletivamente e menos individualmente. Nos tempos de hoje sei que isso é muito difícil, somos pressionados cada vez mais a pensar individualmente, mas é preciso pensar coletivamente e protestar. E quando vemos alguém que tem melhores condições laborais que nós a protestar, não devemos argumentar que temos piores condições e não nos queixamos. Não, devemos solidarizar-nos com os outros que estão a protestar, porque quando for a nossa vez de protestar, esse outro também estará do nosso lado. Um abraço e as maiores felicidades. Muito obrigado. Obrigado, realmente.